Aqui ele quer saber, pessoal, a diferença de pressão entre o pé e o topo da cabeça de uma pessoa, tá? Que tem 1,65 de altura, e quer saber também que força externa tem que ser adicionada ao vaso, né, do pé, para que ele suporte a pressão a mesma pressão de um vaso que está na cabeça, tá? Ele quer saber que força externa é essa. Bom, veja só, quando ele fala de diferença de pressão, pessoal, a gente tem que se lembrar do teorema de Stevens, ok? O que é que o teorema de Stevens nos diz? Que a diferença de pressão é diretamente proporcional ao desnível, tá? Entre os pontos. Então você vai ter aqui a densidade do fluido vezes a gravidade vezes H, que é o seu desnível. Com isso aqui a gente já mata uma das alternativas, beleza? Bom, e essa força externa que a gente vai ter, veja o seguinte, ó, se eu colocar aqui uma pessoa, onde aqui você tem, digamos, o vaso sanguíneo que está no pé e aqui o vaso sanguíneo que está no topo, você observa o seguinte, aqui você vai ter uma diferença de pressão, correto? E essa força externa que eu vou colocar aqui vai ser justamente a devida dessa diferença de pressão. Só que a gente sabe que pressão é força dividido pela área. Então essa minha força externa ela pode ser calculada pela minha diferença de pressão pelo produto da área. A área de quem? A área de um cilindro, tá? Então lembra aí que quando a gente tem um cilindro aqui, ó, que a gente planifica o cilindro, ele vai ter aqui uma área, que é justamente aqui que eu vou colocar a minha força, beleza? Então dá uma pausa, tenta resolver esse exercício com essa dica. Caso você não consiga, volta para cá. Bom, então vamos lá. Pelo teorema de Stevens, o que a gente tem? Que a diferença de pressão é o produto da densidade do fluido pela gravidade pela altura. Então, com isso, essa diferença de pressão, né, que é do topo da cabeça para o pé, ela vai ser quem? Ela vai ser a densidade do seu fluido, que é o fluido aí no caso é o sangue, tá? 1,06. Eu já vou multiplicar aqui por 10 a terceira, pessoal, tá? Para passar para o SI. Vezes a gravidade, 9,81. Vezes a sua altura. A altura já está em metro, então 1,65. Beleza? Com isso a gente chega que essa diferença de pressão aqui, ela vai ser de aproximadamente 17,16 kPa. Ok? Então já eliminaremos aí a letra B, a letra D e a letra E. Bom, agora essa força externa que a gente vai colocar, veja aqui, a força externa necessária vai advir justamente dessa diferença de pressão aqui, do topo da cabeça para o pé, tá? Porque, como pressão é força dividido por área, a gente tem o quê? Que essa força externa vai advir dessa diferença de pressão vezes a área. A área de quem? A área lateral de um cilindro, porque é justamente o vaso em formato cilíndrico. Então você vai ter, ó, a pressão agindo nesses pontos aqui do seu cilindro, ok? Então com isso, pessoal, a gente só pega a área lateral dele. Então a pressão ela só vai estar agindo aqui, ó, se a gente fizesse uma planificação só na minha área lateral. E como é que a gente calcula a área lateral de um cilindro? A área lateral de um cilindro é 2πr vezes h. Beleza? Então aqui vai ser ΔP vezes 2 vezes π vezes r vezes h. Ok? Então é só substituir agora os valores. Ó. Essa força externa ela vai ser 17,16 vezes 10 a terceira vezes 2 vezes 3,14 vezes o meu raio, né? Que eu posso colocar aqui 0,75 vezes 10 a menos 3, né? Já que o diâmetro é 1,5 e vezes a minha altura aqui, que é de 2 centímetros, passando para metro, 2 vezes 10 a menos 2. Beleza? Então, fazendo essas contas, a gente chega aqui que essa força externa ela é de aproximadamente 1,66 newtons. E ficamos então com a letra A.